Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nós ministrarmos mais uma lição da Escola Dominical, a aula 9, onde nós estaremos tratando sobre o tema conversa ou comunicação. Na semana passada nós tivemos uma aula, e nessa aula foi tratado sobre fofoca ou comunicação. O texto básico desta aula de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 17. O texto devocional está em Salmos 51, versículos de 1 a 19. E o versículo-chave dessa lição está em 1 Pedro 3,15, que diz assim: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparadas para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Irmãos, nós sabemos que a comunicação é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Desde pequeno, desde o ventre da mãe, nós estabelecemos essa comunicação com o mundo exterior, né? Nós estabelecemos essa comunicação através dos nossos sentidos. Nós nos comunicamos através do nosso tato, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa audição, da nossa visão. Esses elementos, estes sentidos, permitem que nós nos comuniquemos com o mundo exterior. Daí a importância de nós compreendermos o tema comunicação. Daí nós entendermos a importância da comunicação que nós devemos ter com Deus, com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, que é justamente o tema da nossa lição, o conteúdo, a essência da nossa lição de hoje, né? Entendendo que toda conversa faz parte de uma comunicação. Todo diálogo faz parte de uma comunicação. E na aula de hoje nós estaremos abordando justamente sobre essa importância da comunicação com Deus, sobre a importância da comunicação com o próximo e as ações que nós devemos ter em relação à comunicação que edificam, né, tanto o nosso ser quanto o nosso próximo. Conceitualmente, comunicação é um processo, né, que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, fazendo com que os sinais que são trocados, né, eles sejam mutuamente entendidos, né? E trata-se de um processo também social primário, né, aquilo que eu falei, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Por fim, é um processo de transferir significados, né, de uma pessoa para outra, na forma de uma ideia ou uma informação. Então, conceitualmente, comunicação é isso. E a comunicação, ela pode ser estabelecida, né? Eu quis aqui trazer apenas 3 tipos de comunicação, que é a comunicação verbal, que é aquela realizada através da fala, ou seja, são palavras verbalizadas, que é isso que eu estou fazendo com vocês aqui. A não verbal, que é aquela que acontece através da postura, de gestos, de mímicas, né? E essa comunicação não verbal, ela faz parte de 90% da nossa comunicação. Veja que interessante. E também a comunicação escrita, que é aquela transmitida através de um sistema de caracteres que formam uma língua ou o idioma de um povo. Então, por aí, nós vamos compreender como Deus vinha se comunicando, ou vem se comunicando com o homem,
através, né, da trajetória da humanidade. Daí, a partir desses conceitos, a gente começa a compreender melhor essa importância da nossa comunicação com Deus, da comunicação do homem com Deus, né? Eu gostaria aqui de ler aqui um versículo que está em Hebreus, capítulo 1, ou melhor, 2 versículos, capítulo 1 e 2, que diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nestes últimos dias, Deus tem falado por meio do seu Filho Jesus, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então vejamos que Jesus, hoje, nos nossos dias, é aquele, o portador, o interlocutor, o mediador entre Deus e os homens. Nós, no período da graça, nós temos esse privilégio de termos o próprio Deus, o próprio Jesus, como mediador. E aí, a gente pode perguntar por que Deus faz tanta questão de se comunicar com o homem? E por que ele, ao longo da nossa história, da história da humanidade, Deus tem se mostrado preocupado com essa comunicação? A gente vai lá no livro de Gênesis, a gente vai encontrar Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Então, naquele momento em que Deus cria o homem no 6º dia, a coroa da sua criação, o fechamento da sua criação, ele tem uma relação especial com o homem. Ele passa a olhar o homem como não como uma criatura em si, mas a sua imagem e semelhança. Ele passa a ter uma relação de amor muito próximo, como um próprio filho. E é isso que Deus vai demonstrar quando ele coloca Adão ali para administrar o jardim do Éden. Deus, é lógico que essa relação de Deus para com o homem precisava ser estabelecida através de regras, porque Deus é santo. Deus, ele estabelece regras para todas as coisas que ele faz, né? Quando Deus criou o mundo, quando ele disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, ele criou, Deus, os céus e a terra. Deus não criou de uma forma assim, deixando as coisas de uma forma assim soltas, não. Deus estabeleceu regras, né? Digamos assim, cada planeta, cada astro tinha a sua finalidade, né? Cada astro estava distante um do outro com precisão, digamos assim, astronômica, para que não houvesse nenhum tipo de desequilíbrio no universo. Deus criou todas as regras no universo. E para com o homem também, Deus precisava estabelecer regras. E nesse momento ali da criação do homem, Deus estabelece regras. Deus se comunica com Adão e diz: Adão, olha, você vai administrar o jardim do Éden, mas eu não permito que você, né, se alimente de 2 frutos. De todos os frutos você pode comer, menos de 2, né? O fruto do bem e do mal e o fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento e o fruto do bem e do mal. Perdão, o fruto do conhecimento do bem e do mal e o fruto da árvore da vida. Esses 2 frutos Deus não permitiu. Foi lei, foi regra, foi comunicado a Adão. E ele precisava ter isso, né? E estabelecer uma obediência ipsiliter. Ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele recebeu aquela ordem diretamente de Deus. E ali, quando ele, juntamente com sua companheira, no Jardim do Éden, em determinado momento em que Eva estava sozinha ali, a Bíblia ela não é muito específica, mas ela cita que Eva estava próximo do fruto do conhecimento ali do bem e do mal.
eu quero aqui conjecturar que Eva já estava olhando aquele fruto assim, de alguma forma desejando, né? E a astuta serpente percebeu. A serpente, ela pensou, opa, é a minha vez, é a minha oportunidade. E ali, naquele momento, a serpente consegue induzir Eva a pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal e comer esse fruto. E assim ela vai fazer com que Adão também caia na mesma lábia da serpente e morra. E quando Deus percebe, no final do dia, chama ele para se apresentar e apresentar o relatório do final do dia, da virada do dia, Adão estava se escondendo. Se escondendo por quê? O que havia acontecido? Obviamente que Deus, por ser onisciente, ele já sabia o que havia acontecido. Mas ele precisava que Adão confessasse. E naquele momento em que foi inquirido, Deus perguntou: o que foi que tu fizeste? Aí Adão responde: passou a responsabilidade para a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher: foi a serpente que me enganou. Ou seja, ninguém assumiu a responsabilidade. E todos ali receberam o juízo, né? O juízo do pecado. O pecado rompeu uma comunicação direta com Deus. O pecado foi o ruído estabelecido entre Deus e os homens, praticado pelo homem. E isso impediu que o homem continuasse, permanecesse a ter aquela relação com Deus. Mas vejamos que Deus, naquele mesmo momento em que o homem pecou, em que o homem rompeu uma comunicação direta com ele, Deus estabelece o quê? Um resgate. Deus diz lá em Gênesis 3,15 que ele enviaria o resgatador, né? O filho, a semente da mulher, para resgatar novamente essa comunicação. E a gente vai observar que, ao longo da Bíblia, né, o tempo, né, a história vai mostrando que essa comunicação com o homem ela não é rompida totalmente, porque Deus vai fazer com que ele vai estabelecer um outro meio de comunicação com o homem. Ou seja, Deus não vai o abandoná-lo totalmente. E como é que Deus vai fazer vai fazer com que o homem faça esse caminho de volta, né? A história é longa. E isso a gente vai saber que, ao longo da história da humanidade, como Deus já havia profetizado lá em Gênesis 3,15, ele disse: olha, eu vou resgatar o homem, eu vou trazer ele de volta para mim, mas o caminho não vai ser fácil, né? O caminho não vai ser fácil. Mas eu já tenho aqui o meu filho com uma missão pronta para cumprir. Agora, eu tenho que preparar esse caminho da volta. Não vai ser de qualquer forma. Deus precisava, primeiramente, fazer com que o homem compreendesse a sua condição de pecador. E isso, né, isso a gente vai observar que, ao longo da história do povo de Israel, é algo que Deus tenta mostrar para a nação de Israel, mostrar para aquele povo que eles precisavam, de alguma forma, demonstrar isso ao mundo, que havia um Deus que amava toda a humanidade. Mas antes de fazer com que a missão de fato de Jesus acontecesse, né, a morte, a crucificação e a ressurreição, um longo processo estava, né, sendo traçado, sendo trilhado. E a primeira coisa que Deus faz após a queda de Adão é justamente estabelecer essa estratégia. Agora, até que ela aconteça, né, era preciso passar por etapas. E a primeira etapa que Deus vai fazer com que o homem passe, é justamente estabelecer novamente o quê? Uma relação de confiança.
E como isso deveria ser feito? Primeiro, Deus, ele vai chamar Abraão, ele vai se comunicar com Abraão lá em Ur, na Caldeia. A Bíblia não relata especificamente como foi essa apresentação de Deus para Abraão, mas ela diz que Abraão atendeu prontamente o chamado de Deus e seguiu a sua trajetória, e seguiu seu destino. Ele não sabia para onde iria. Deus havia comunicado a ele, olha, Abraão, você vai para uma terra, larga a tua parentela, que tu vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Ou seja, estava no futuro ainda. Abraão ainda iria saber que lugar seria esse. E a gente vai ver que a partir de Abraão, né, Abraão ali, ele tem o seu filho Isaac, tem o seu neto Jacó, e a partir de Jacó, 12 filhos. E desses 12 filhos saíram as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos que saíram as tribos de Israel, e depois formaram o povo de Deus, foi um longo período. Primeiramente, quando Deus chama Abraão, ele comunica a Abraão. Abraão atende esse comunicado. Passa por Isaac, passa por Jacó, passa por José. E depois, Deus vai chamar um outro homem para justamente começar a trajetória, efetivamente a trajetória do povo de Israel até o cumprimento da missão do Messias lá na cruz do Calvário. Então a gente vai encontrar ali Deus chamando o seu povo. Que povo é esse? Era um povo que estava escravizado lá no Egito, era um povo que estava clamando pelo Deus de Abraão para que eles fossem tirados daquela situação. E ali em Êxodo 3, versículo 7, eles vão dizer assim, Deus vai dizer, tenho escutado o seu clamor. Então, no momento em que Deus chama Moisés, Deus fala isso para ele. E ele diz também que se o meu povo, ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Então, é isso que Deus faz. Deus não está com os seus ouvidos tapados para que ele não ouça o nosso clamor. E aqui Deus ouviu o clamor do povo de Israel, né? Isso porque Deus queria restabelecer a comunhão com seu povo, a comunhão com o homem, e ali estabelecer um povo para propagar essa mensagem ao mundo. Deus quer ter um relacionamento intenso com seu povo, ou seja, ele quer ter uma comunicação com o homem sem qualquer tipo de ruído. E esse ruído que eu aqui estabeleço e denomino, eu posso dizer que é o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele não permite que o homem impuro, né, esteja na presença do Deus verdadeiro, do Deus puro. Há uma necessidade, a gente também pode aqui também fazer a seguinte consideração, de que há uma necessidade do homem em se comunicar com Deus. Esse fenômeno da necessidade do homem de se comunicar com Deus é um fenômeno que a gente encontra em todas as culturas do mundo. A gente vai encontrar ali nos povos mais isolados, que não têm contato com outros, a gente vai encontrar esses povos adorando um ser divino, um ser sobrenatural. Por quê? Porque essa é a essência do homem. O homem, no termo grego, é antropos, e antropos significa aquele que olha para cima.
Deus criou o homem, né, lá em Gênesis, conforme a sua imagem e semelhança. Então, essa essência, ela está em nós. Essa busca incessante, essa busca constante por um ser divino, faz parte da nossa natureza humana. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele formou o homem, ele pegou o homem do barro, moldou conforme a sua imagem e semelhança, e ele soprou sobre as suas narinas. Deus nos deu parte de si. E ali caracterizou o quê? A vida. Por isso que todo ser humano tem essa característica de buscar um ser divino, um ser superior. E a gente vai ver que quando o povo clamou, o que foi que Deus fez? Deus respondeu. E como é que Deus respondeu para o seu povo? O povo precisava de um mediador, de um interlocutor. E quando Deus escolheu Israel, ele chamou Moisés do meio do seu povo lá, para cumprir essa missão, uma missão. E que missão era essa? Era justamente a missão de levar o povo de Israel para o quê? Oferecer sacrifícios ao seu Deus. Isso significa o quê? Prestar culto ao seu Deus. E como foi que Deus chamou Moisés? Olha a comunicação como é importante. Porque Deus ele utiliza de uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que a nossa razão, o nosso entendimento possa compreender aquilo que Deus quer, a sua mensagem. E ele vai ali de uma forma tão, digamos assim, tão inusitada, tão, sei lá, tão sobrenatural, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4, na parte B, quando ele diz: e então, do meio da sarça ardente, Deus chamou Moisés, Moisés, né? E se você for ler lá esse texto, você vai ver Deus mostrando para Moisés, né? Primeiramente, quando ele, naquele primeiro contato, né? Moisés impuro, ele pisa ali naquele lugar onde Deus está e Deus, a primeira coisa que Deus diz: olha, Moisés, tira a tua sandália porque o lugar onde você está é santo. É santo por quê? Porque Deus estava ali. Deus é santo. Então, Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel e tirar o povo de Israel ali do meio do Egito. Deus comunicou a Moisés, né, o seu desejo, passou para ele a missão e estabeleceu uma estratégia para que Moisés pudesse falar com Faraó. E Moisés, que era um dos príncipes de Faraó, né, um dos príncipes do Egito, conhecia muito bem a política, sabia muito bem como era Faraó, e ele, na sua concepção humana, ele achava que não iria conseguir. Mas como ele viu, olha, a manifestação, né, sobrenatural de Deus para Moisés, ela foi suficiente para derrubar toda aquela percepção, aquela concepção que Moisés tinha de impossibilidade em cumprir aquela missão. E Moisés obedeceu, ouviu aquela mensagem de Deus e seguiu lá firme no seu propósito. Sabia que não seria fácil, por quê? Porque Deus já tinha falado com Moisés que ele iria estabelecer uma estratégia, e essa estratégia era justamente de enviar as pragas para o Egito, a fim de que Faraó sofresse, né? E a partir daquele sofrimento ele pudesse ter o coração amolecido e permitir que o povo fosse liberado. E foi justamente isso que aconteceu. E a partir do momento em que Moisés passa a liderar o povo de Israel, ele vai lá e passa por vários problemas. E dentre
os muitos problemas que Moisés passou em conduzir o povo de Israel foi justamente quando ele teve ali a sua liderança questionada. E aqui eu quero abrir um parêntese bastante importante, que uma das coisas que Deus não tolera é justamente a afronta àqueles que ele coloca como líder. Porque isso remete justamente ao céu, quando Lúcifer se rebelou e afrontou a liderança de Deus. Então, isso remete para isso. E Deus, naquele momento em que houve um questionamento da liderança de Moisés, por parte de Miriam e seu irmão Arão, Deus chama os três para fora, né? E ali Deus conversa com os três. E Deus fala assim para Miriam e Arão: olha o que aconteceu. Deus diz assim, está lá em Números capítulo 12, versículos 6, 7, 8. Ele vai dizer assim, ó: ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, olha só, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo o quê? Face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. E ele pergunta no final: por que não temeram meu servo Moisés? Vejam, meus irmãos, que aqui Deus está se comunicando com Moisés, está falando com Moisés e os seus dois irmãos, mas ele está se dirigindo a Miriam e Arão porque eles questionaram a liderança de Moisés. E aqui Deus está o quê? Reafirmando a liderança de Moisés. Sabe qual foi a consequência disso? Miriam, ela ficou leprosa por alguns dias. Ela só foi curada porque Moisés intercedeu por ela. Então vejamos, mas por que Miriam foi e Arão não? Foi justamente porque a Miriam, ela foi a líder daquela sedição, digamos assim. Então ela liderou aquele movimento contra Moisés. E daí a gente vai aqui cruzar a linha do tempo e chegar lá no Novo Testamento em Jesus. Porque Deus fala ao homem. A multiforme graça de Deus, olha só, a multiforme graça de Deus, ela é, digamos assim, um instrumento que fez com que Deus permitisse o nosso acesso a Ele novamente. Então, por que Deus permitiu novamente esse acesso até Ele? A gente sabe que no Antigo Testamento, o homem ele não tinha acesso diretamente a Deus. Por quê? Porque havia um sacerdote que cumpria todo um ritual para que os pecados das pessoas fossem expiados, ou seja, fossem perdoados. Mas aquilo era tudo de uma forma efêmera, passageira. E aqui na graça a gente vai encontrar que Jesus, quando ele é enviado para nós, ele vai justamente não abolir a lei, mas ele vai cumprir essa lei e dizer ao povo de Israel como eles deveriam cumprir. Eles deveriam cumprir baseados no amor. Primeiro, no amor de Deus e no amor ao próximo. E ali no livro de João, essa comunicação de Deus para com o homem, ela vai se estabelecer através de quem? Através da palavra. Olha o que João diz. No princípio era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e versículo 14. Então, Deus, ele quer estabelecer essa comunhão conosco através de Jesus Cristo. E a comunicação com o próximo? Como é que deve ser? Ora, Jesus estabeleceu a norma: amarás ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele vai demonstrar isso todos os dias, nos 3 anos e meio que ele passou aqui, né, com o seu ministério. Quando Deus chamou Moisés para guiar os hebreus pelo deserto até a terra prometida, sabia que a comunicação seria fundamental para ensiná-los a ser o seu povo. Olha só, o homem, quando ele caiu, quando ele pecou, ele perdeu toda a referência daquilo que era certo, daquilo que era correto, né? Daquilo que era justo. Isso a gente vai ver lá em Gênesis e ao longo da história da humanidade, como a humanidade se corrompeu. Nesse sentido, foi necessário que, em relação ao povo de Israel, 40 anos de peregrinação no deserto para forjar um povo livre a fim de cultuar o seu Deus. Meus irmãos, aquele povo que saiu do Egito, todos eles pensavam como escravos. E Deus não queria um povo com mentalidade de escravo. Deus queria um povo livre, um povo que pudesse ter orgulho de ser uma nação do Senhor, né? E isso foi estabelecido através de quê? Através de um aprendizado. Foram 40 anos aprendendo, né? Forjando o povo ali no deserto, né? A fim de que eles pudessem sair como um povo livre, com uma mente nova. Lembrem de Romanos 12:2, que nos diz assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eles precisavam renovar o entendimento da vida deles, porque agora eles não eram mais escravos, agora eles eram um povo livre, que estava aprendendo a cultuar o seu Deus e viver com ele. O grande desafio estava lançado a Moisés. Foram murmurações, rebeliões, revoltas. E isso também ajudou a forjar Moisés como um grande líder e interlocutor de Deus. Os 10 mandamentos ali, eles configuraram a base dessa relação com Deus, com o seu povo. E ali a gente vai ver que o próprio Jesus, lá na frente, ele vai sintetizar todos esses 10 mandamentos em apenas dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus ele vai enfatizar, ele vai confirmar a lei nesses dois. E ele reafirma, né, esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo. Agora, uma vez que a gente aprende que o próximo precisa receber toda a atenção da igreja, toda a nossa atenção como cristão, nós precisamos aprender algumas ações para que nós possamos nos comunicar, né, com o próximo e fazer com que essa mensagem que foi iniciada lá em Gênesis 3,15, o resgate do homem que estava perdido, justamente para que nós possamos, digamos assim, fazer com que a mensagem do Evangelho tenha um alcance maior e mais abrangente. Primeiro deles, como lidar com esse próximo, fazer com que essas nossas ações possam edificar o próximo através da comunicação. Primeiro, a habilidade de ouvir. Tiago, ele vai dizer: meus amados, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Então, nós, como igreja, precisamos saber ouvir os problemas das pessoas,
ouvir aquelas vozes que estão pedindo socorro através de alguma mensagem que estão passando, uma comunicação, que estão querendo se comunicar, mas elas não têm vozes suficientes, não têm força suficiente para dizer e não têm entendimento suficiente para compreender aquilo que está acontecendo com ela. Então, saibamos ouvir, que nós possamos fazer com que o nosso ouvido esteja aguçado, como o apóstolo Tiago, perdão, vai nos ensinar. Uma das melhores maneiras de fortalecer a comunicação é justamente desenvolver a habilidade de ouvir. Então, ouça mais e fale menos. Outra ação, escolha o momento certo para se comunicar. Né? Às vezes as pessoas elas não têm aquele feeling, né, de falar no momento certo, de intervir no momento certo. Então nós devemos ter essa capacidade. Né? O sábio Salomão ele já dizia isso, né, que não é bom responder sem refletir e peca quem é precipitado. Então não sejamos precipitados em nossa comunicação com o próximo. Outra coisa, fale sempre a verdade com amor. A gente sempre ouve aquele papo, eu não tenho papas na língua. Falo o que der na língua. Fala, se tiver que falar, eu falo, não quero nem saber. O cristão, ele não pode pensar assim. O cristão, ele tem que dar importância, né, à sensibilidade das pessoas, porque nem todo mundo tem capacidade de ouvir a verdade. Então, não é que nós vamos mentir, mas nós devemos falar a verdade com amor, né? Então, se você tem ali uma pessoa que você ama, mas que essa pessoa ela tem dificuldade, às vezes, de compreender a verdade, então você tem que saber como falar, né? Falar com amor, fale a verdade com amor. Saiba como dar uma notícia, não seja precipitado, né? A igreja deve enfatizar a importância, né, de desenvolver a honestidade em seus membros e congregados. Que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, né? Isso para a igreja, mas também isso vale para o homem lá fora, para o homem ímpio. E eu quero concluir aqui com lendo o seguinte parágrafo. A relação que Deus construiu com os homens foi baseada no seu amor. Desde o jardim do Éden, quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Também quando esse mesmo homem pecou, o desobedecendo e se afastando dele. Em um ato de amor, estabeleceu o resgate da sua obra-prima, o homem, no caso, e por fim consumou essa obra através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus, ele, por mais que o homem se afaste dele, por mais que o homem não queira ter uma relação com Deus, Deus está sempre está dando oportunidade para que essa comunicação seja restabelecida. E ele deu aqui um instrumento poderosíssimo de reatar, que foi justamente a palavra, o verbo, Jesus Cristo, seu Filho, para que nós pudéssemos, nele, em Jesus, ter novamente a nossa comunhão e, consequentemente, a nossa comunicação com Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe.